Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sabe, já parou para pensar que por trás de toda a previsão do tempo, na verdade existe uma coleção fascinante de instrumentos trabalhando juntos? Pois é como se fosse uma orquestra, onde cada um toca uma nota bem específica para criar uma verdadeira sinfonia de dados, que no final nos diz se vai chover ou fazer sol. E se eu dissesse que nessa orquestra tem uns instrumentos que, olha só, permitem que o Sol deixe uma marca física, literalmente queimada num papel? Como é que pode isso? Ou então que, por muito tempo, o segredo para prever a umidade estava, acredite se quiser, no cabelo humano? Parece estranho, né? Então vamos mergulhar nessa história para entender tudo isso. A nossa orquestra começa pela seção de cordas, sabe? São os instrumentos que medem a energia do Sol. Eles são, digamos, os mais brilhantes e diretos de todo o grupo. E o primeiro músico é este aqui, o heliógrafo. O nome dele já entrega o jogo porque hélio vem do grego para sol e grafo para escrita. Ele tem uma esfera de cristal que age como uma super lupa, sabe? Ela concentra os raios do sol com tanta força que queima uma linha num cartão especial. Ou seja, o ponto aqui é que é literalmente o sol escrevendo a sua própria assinatura, nos contando por quantas horas ele brilhou naquele dia. Mas cuidado para não confundir. Enquanto o heliógrafo mede a duração, ou seja, por quanto tempo o Sol brilhou, existe outro instrumento, o radiômetro, que mede a intensidade, isto é, o quão forte a energia do Sol está chegando aqui para a gente. Resumindo, um mede o tempo, o outro mede a força. Agora a coisa fica ainda mais curiosa. Vamos avançar um pouco e conhecer os músicos mais sensíveis da nossa orquestra, aqueles que conseguem medir a umidade que a gente nem vê no ar. E para conseguir captar algo tão sutil, os primeiros cientistas precisaram de um material que fosse assim, igualmente sensível. Uma ferramenta que veio direto da natureza e, bom, de nós mesmos. É isso mesmo que está na tela, cabelo humano. O que é genial aqui é a simplicidade dessa ideia. Fios de cabelo, principalmente os mais finos, eles esticam quando o ar está úmido e encolhem quando o ar fica seco. Esse movimento era conectado a um ponteiro que registrava a umidade, uma solução totalmente orgânica e que funcionava super bem. Essa foi a base dos primeiros higrômetros. Hoje em dia, a gente usa o psicrômetro. A ideia por trás dele é muito inteligente. Pensa só, são dois termômetros, um do lado do outro. Um fica seco, medindo a temperatura normal. O outro tem a ponta coberta com uma gaze sempre úmida, é o termômetro suado. Conforme a água evapora dessa gaze, ela resfria o termômetro, e a diferença de temperatura entre os dois nos diz exatamente o nível de umidade no ar. Agora a gente vai para a seção de percussão, a espinha dorsal da orquestra do clima. São os instrumentos que medem a chuva e a pressão do ar, e eles que dão o ritmo e a intensidade de qualquer tempestade que está vindo por aí. O percussionista principal aqui é o barômetro. Ele mede a tal da pressão atmosférica. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? A melhor forma de imaginar isso é pensar no ar como se fosse uma pilha gigante invisível de cobertores em cima da nossa cabeça. O barômetro mede o peso dessa pilha. E aí fica fácil entender porque ele é tão importante. Quando a pressão cai muito rápido, é como se alguém tivesse puxado uns cobertores de cima da gente, abrindo espaço para o mau tempo chegar. É o sinal clássico de que vem tempestade por aí. E quando a chuva finalmente chega, quem entra em cena é o pluviômetro. Mas quando o jornal fala choveu 10 milímetros, o que isso significa? É bem simples, na verdade. Cada milímetro de chuva que o aparelho mede equivale a 1 litro de água que caiu numa área de 1 metro quadrado. De repente, aquele número que parecia pequeno ganha outra dimensão, né? E, para completar a nossa orquestra, a gente tem a seção de sopro, que são os instrumentos que medem a direção e a força do vento. Eles que dão o movimento, a dinâmica para a nossa sinfonia climática. O principal instrumento aqui é o anemômetro. Vamos por partes. Primeiro, o nome. Anemo é vento em grego. Fácil, né? Segundo, como ele funciona. Essas conchinhas capturam o vento e começam a girar. A velocidade com que elas giram nos diz a velocidade do vento. E terceiro, um jeito fácil de lembrar. É como se fosse um ventilador, só que ao contrário. Em vez de fazer vento, ele usa o vento para girar. Ufa! Vimos a orquestra inteira em ação. Que tal um teste relâmpago agora? Só para ver se a melodia ficou na cabeça. Vamos lá? Qual era mesmo o nome daquele instrumento que usa uma bola de cristal para o Sol escrever num cartão? Heliógrafo, a escrita do Sol. Perfeito! E aquele que mede o peso da nossa pilha de cobertores invisível? O barômetro. Exato! E para fechar com chave de ouro, qual era um instrumento antigo que usava cabelo para sentir a umidade? O higrômetro. Fantástico!
Então, da próxima vez que alguém for olhar a previsão do tempo no celular, vale a pena lembrar disso. Por trás de cada número, de cada ícone de sol ou de chuva, existe essa orquestra incrível de instrumentos, tocando a sinfonia do clima em perfeita harmonia. Se você achou esse conhecimento útil, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e se inscreva no canal.